mistério de Rudolf Steiner. Revelações que podem mudar sua visão de mundo. E se eu te dissesse que um único homem revolucionou áreas como filosofia, medicina, educação, arquitetura e até agricultura, baseando-se em conhecimentos espirituais ocultos? Rudolf Steiner foi muito mais do que um filósofo. Ele era um verdadeiro visionário. Um místico capaz de acessar segredos do universo e prever acontecimentos que só agora começamos a compreender. Desde a criação de uma pedagogia revolucionária até a conexão com os registros akáshicos, suas ideias desafiaram a lógica e influenciam o mundo até hoje. Mas será que ele era um gênio iluminado ou um enigma ainda não totalmente desvendado? Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios e polêmicas do misticismo de Rudolf Steiner. Você descobrirá 15 ideias, fascinantes e controversas, que podem transformar sua visão de realidade. Fique até o final, porque algumas dessas revelações são tão impactantes que podem mudar tudo. O que você acreditava, saber sobre espiritualidade, ciência e o futuro da humanidade. Capítulo 1. Os arquivos akáshicos, a biblioteca cósmica do universo. Imagine um local onde todo o conhecimento passado, presente e futuro está armazenado. Uma espécie de biblioteca invisível, onde cada pensamento, emoção e evento da história humana está registrado. Rudolf Steiner afirmava que esse lugar existia e que ele próprio tinha acesso a essas informações, por meio de um estado elevado de consciência, chamados de arquivos akáshicos. Esses registros espirituais conteriam não apenas os eventos históricos do mundo físico, mas também os segredos das almas e seus caminhos kármicos. Segundo Steiner, qualquer pessoa poderia desenvolver essa habilidade se treinasse sua percepção espiritual de maneira correta. Essa ideia desafia totalmente a ciência moderna, que baseia o conhecimento apenas em experimentos e evidências concretas. Para Steiner, no entanto, a intuição espiritual era uma ferramenta tão poderosa quanto o método científico tradicional. Ele acreditava que grandes gênios do passado, como Platão, Leonardo da Vinci e até mesmo Goethe, acessavam os arquivos akáshicos sem perceber, guiados por uma conexão superior. Mais do que uma teoria esotérica, essa visão do conhecimento cósmico tinha aplicações práticas. Ele dizia que muitas das suas próprias descobertas filosóficas e pedagógicas vinham diretamente dessas experiências de leitura espiritual. Mas se esses registros realmente existem, por que a maioria das pessoas não pode acessá-los? Segundo Steiner, a humanidade moderna está cada vez mais presa ao materialismo, perdendo sua capacidade de perceber realidades sutis. Ele dizia que, no passado, os seres humanos tinham uma conexão natural com o mundo espiritual, mas que isso se perdeu ao longo do tempo. No entanto, ele também afirmava que esse estado poderia ser recuperado através de práticas meditativas e de uma vida mais conectada com princípios espirituais. Se isso for verdade, quem sabe quantos segredos ainda estão esperando para serem descobertos nos vastos arquivos invisíveis do universo? Capítulo 2. O grande conflito cósmico. Forças invisíveis lutam pelo destino da humanidade. E se eu te dissesse que a história da humanidade não é apenas uma sucessão de eventos políticos e sociais, mas o reflexo de uma batalha oculta entre forças espirituais? Para Rudolf Steiner, o destino do mundo não é decidido apenas pelos seres humanos. Ele afirmava que duas forças cósmicas lutam silenciosamente pelo controle da consciência humana, Lúcifer e Ahriman. Mas esqueça a ideia tradicional de anjos e demônios. Segundo Steiner, essas entidades representam princípios espirituais muito mais complexos e sutis, influenciando nossas decisões, valores e até o rumo da civilização. Lúcifer, na visão de Steiner, não era um ser maligno, mas a força que impulsiona o ser humano para o espiritual, para o misticismo e para a busca da transcendência. No entanto, quando essa energia se desequilibra, pode levar ao fanatismo religioso, ao escapismo e à negação da realidade material. Do outro lado está Ahriman, um espírito que representa o extremo oposto, a materialidade, a frieza da ciência sem alma, o domínio absoluto da lógica e da tecnologia. Para Steiner, um dos maiores perigos da nossa era moderna era justamente a excessiva influência de Ahriman, que levaria a humanidade a um mundo mecanicista, sem espaço para o espírito e sem conexão com o divino. O mais assustador? Steiner previu que Ahriman se manifestaria fisicamente na Terra em algum momento do futuro, encarnando em um ser humano para consolidar seu domínio sobre o mundo. Ele via sinais dessa influência crescente na obsessão moderna por máquinas, na medicina que trata apenas o corpo físico e na educação que desconsidera o desenvolvimento espiritual das crianças.
Para aqueles que acreditam em suas visões, nossa era pode ser justamente o momento em que essa profecia está se concretizando. Será que estamos à beira de um futuro controlado por forças invisíveis? Capítulo 3. A medicina antroposófica. O corpo humano como um portal espiritual. E se a doença não fosse apenas um problema físico, mas um reflexo de desequilíbrios espirituais? Rudolf Steiner via a saúde de maneira completamente diferente da medicina tradicional. Ele acreditava que o corpo humano não podia ser tratado como uma simples máquina biológica, mas sim como um organismo espiritual que interage constantemente com forças invisíveis. Foi com essa visão que ele desenvolveu a medicina antroposófica, um sistema de cura que vai além dos remédios e cirurgias, incorporando elementos esotéricos, astrologia e até influências cósmicas no diagnóstico e tratamento das doenças. Diferente da medicina convencional, que trata apenas os sintomas, a abordagem de Steiner buscava entender o paciente como um todo. Ele afirmava que cada doença tem uma origem profunda, conectada ao karma e à evolução espiritual do indivíduo. Por exemplo, algumas enfermidades seriam manifestações físicas de traumas emocionais de vidas passadas, enquanto outras poderiam ser causadas por um afastamento do propósito espiritual da pessoa. Para curar verdadeiramente alguém, não bastaria apenas agir no corpo físico, seria necessário reequilibrar a alma e reconectar o paciente com forças superiores. Os tratamentos da medicina antroposófica incluem remédios homeopáticos, terapias artísticas, meditações e até ritmos musicais específicos para restaurar a harmonia interna. Além disso, os médicos treinados nessa linha acreditam que planetas e constelações exercem influência direta sobre a saúde humana, sendo capazes de alterar os processos biológicos. Para muitos, essa abordagem pode parecer mística demais, mas a medicina antroposófica vem crescendo no mundo todo, sendo aplicada até mesmo em hospitais e reconhecida em países como Alemanha e Suíça. Mas será que estamos preparados para aceitar que a cura do corpo pode depender do equilíbrio da alma? Capítulo 4. A Educação Waldorf. O segredo para criar. Crianças com consciência cósmica. Você já se perguntou se o sistema educacional atual está preparando as crianças para um futuro realmente humano? Rudolf Steiner acreditava que não. Para ele, a educação tradicional era fria, mecânica e projetada apenas para moldar trabalhadores obedientes. Mas e se a escola pudesse ser um portal para o desenvolvimento espiritual das crianças? Foi com essa visão que ele criou a pedagogia Waldorf, um sistema de ensino revolucionário que visa desenvolver não apenas o intelecto, mas também a criatividade, a intuição e a conexão com forças superiores. Ao contrário das escolas comuns, que se baseiam em provas, decoreba e competição, a educação Waldorf coloca a arte, a música e a espiritualidade no centro do aprendizado. As crianças aprendem através da experiência, do contato com a natureza e de atividades que estimulam a imaginação. Além disso, Steiner afirmava que os primeiros 7 anos de vida são sagrados, pois é nesse período que a alma da criança está mais conectada ao mundo espiritual. Por isso ele defendia que os pequenos não deveriam ser expostos precocemente a conceitos abstratos ou a tecnologias que poderiam endurecer sua sensibilidade espiritual. Outro detalhe fascinante é que na pedagogia Waldorf, os professores acompanham os alunos por vários anos como verdadeiros guias espirituais, ajudando cada criança a desenvolver seu potencial único. Para Steiner, a educação deveria preparar os jovens para pensarem por si mesmos, e não apenas para seguirem ordens. Mas será que esse método é realmente eficaz? Apesar das críticas da sociedade moderna, a Unesco reconhece a importância da pedagogia Waldorf, e hoje existem escolas Waldorf espalhadas pelo mundo inteiro. Será que estamos diante do segredo para formar uma nova geração de seres humanos mais conscientes e conectados ao universo? Capítulo 5. A clarividência de Steiner. Ele acessava o passado e o futuro da humanidade. E se alguém pudesse enxergar além da realidade comum, acessando diretamente o passado e o futuro da humanidade? Rudolf Steiner afirmava ter essa capacidade. Segundo ele, sua clarividência lhe permitia acessar os registros akáshicos, uma espécie de biblioteca cósmica onde todas as ações, pensamentos e eventos do universo estariam armazenados. Através dessa conexão, Steiner dizia conseguir compreender a verdadeira história da humanidade, revelando segredos ocultos sobre nosso passado, sobre os desafios espirituais que ainda enfrentaremos. Em suas palestras e livros, ele descrevia com riqueza de detalhes civilizações antigas, como Atlântida e Lemúria, e afirmava que a humanidade já passou por ciclos evolutivos que a ciência moderna sequer imagina.
Além disso, ele previa grandes mudanças no futuro, alertando que nossa era estava se tornando perigosamente materialista e que, sem uma conexão espiritual mais profunda, poderíamos enfrentar um colapso civilizacional. Ele também falava sobre a chegada de novas formas de consciência, sugerindo que os seres humanos do futuro desenvolveriam habilidades psíquicas, hoje consideradas impossíveis. O que torna tudo isso ainda mais intrigante é que Steiner fez previsões que, décadas depois, se mostraram incrivelmente precisas. Ele previu o avanço da inteligência artificial, a ascensão de tecnologias que poderiam afastar o homem de sua essência espiritual e até mesmo o surgimento de uma elite global que controlaria a sociedade por meio da informação. Seriam essas visões autênticas, percepções do futuro ou apenas interpretações baseadas em sua filosofia? Independente da resposta, o fato é que muitas de suas ideias continuam extremamente atuais, desafiando tudo o que pensamos saber sobre o destino da humanidade. Rudolf Steiner desafiou as fronteiras do conhecimento humano, trazendo conceitos que para alguns eram loucura, mas que hoje se mostram mais relevantes do que nunca. Sua pedagogia continua formando crianças livres e criativas. Sua medicina desafia os modelos tradicionais e sua visão espiritual nos faz questionar a verdadeira natureza da realidade. Teria ele acessado algo que a humanidade ainda não compreende? Independente da resposta, seu legado continua vivo, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Agora queremos saber a sua opinião. Qual das ideias de Steiner mais te impactou? Deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e instigantes como este. Obrigado por assistir e até o próximo Filosofia e Futuro.